Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fala Missionário. Que bom ter você de novo aqui com a gente. Olha só, eu voltei, agora eu tô de apresentadora. Que honra, muito obrigada por me convidarem. Brincadeira, gente, é sempre bom estar por aqui. Não tô desacompanhada, Thalita está comigo, uma salva de palmas. A gente tem um tema específico para esse episódio, que é o cuidado missionário. A gente vai entender um pouco mais como a nossa agência de missões Verbo da Vida dá todo o apoio e suporte para aqueles que estão no campo cuidando de outras pessoas. E a Thalita vai fazer a apresentação das nossas convidadas ilustres. Uau, ela é muito boa, né, gente? Palmas pra ela. Então, a gente tá aqui, o jogo virou, não é mesmo? A gente tá aqui com nada mais, nada menos do que elas, as nossas super psicólogas. Super psicólogas? Eu tô sozinha nessa parada, porque tem 3 psicólogas aqui, gente, me ajuda. Elas estão me analisando de carreira. Não, nós não trabalhamos de graça, brincadeira. A gente trabalha pro reino. Isso foi uma piadinha interna aqui de Carol. Que rolou. E eu me utilizei dela, né? Então, a gente tá aqui com Carol Coutinho, a nossa psicóloga, professora do Rema e da Escola de Missões. Meu Deus, o currículo dela é impecável, né? Além disso, ela faz parte, né, da agência de missões e ela atua justamente nisso, no cuidado com o missionário. E a gente vai ouvir dessas duas preciosidades hoje. E a gente tem conosco também Ellen. Jane Clécia Oliveira. Eu vou ler porque o negócio é extenso também. A Jane também dá aula no Rema. É psicóloga, integra a agência de missões, é responsável pelo acompanhamento também e cuidado dos missionários e também é graduada da Escola de Missões. Como Sim. Não, minha gente? A melhor escola. A melhor escola. Ambas são graduadas, viu? Meu Deus. É isso mesmo. Gente, que legal ter vocês aqui. Boa sorte. Agora vocês são as entrevistadas. Ufa! Vão com calma, galera. Dias de glória, assim, é a vida. Eu queria que vocês começassem falando exatamente isso, para as pessoas terem uma noção. O que é o cuidado com o missionário? O que é esse acompanhamento? Dá um norte aí pro pessoal, porque a gente pode pensar em várias coisas, né? A agência ajuda financeiramente? A agência faz o quê? Atendimento psicológico? Já que nós temos 2 psicólogas, como que funciona esse acompanhamento com quem tá lá no campo cuidando de outras pessoas? Você quer começar, Miguel? Ou quer que eu Posso comece? começar? Então, dentro da agência, primeiro, muito obrigada. Que honra estar aqui. Que o Senhor nos ajude. A gente tem diferentes áreas, né? Então, a gente tem uma área da agência que é mais ligada às igrejas, que são as secretarias de missões. Então, a Suênia trabalha nessa área, inclusive ela já gravou um podcast aqui maravilhoso. Você pode assistir, deve assistir, falando sobre a Secretaria de Missões. E a gente tem uma outra área que é a área de cuidado e acompanhamento missionário. Então, eu e Jane estamos trabalhando nessa área e a gente divide esse cuidado por continentes, né? E qual é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é ser um suporte para os nossos missionários enquanto eles estão no campo. Não é um trabalho de pastorear, né? Porque, graças a Deus, todos eles foram enviados pelas suas igrejas locais aqui no Brasil. A nossa agência, ela não envia missionários, né? A gente entende que o envio é responsabilidade da igreja local, mas o nosso trabalho é acompanhar, é conversar com eles, é entender como eles estão no campo, os projetos que eles estão desenvolvendo. E pelo fato de nós sermos psicólogos, eu estou dando um panorama geral, depois a gente vai entrar nos detalhes, né? Sim, por favor. A gente não faz aqui na agência assim, um trabalho psicoterapêutico, né? Nós não somos as psicólogas dos missionários. Sim. Podem existir demandas específicas e aí a gente entende que, de fato, a nossa formação, o conhecimento que a gente tem na área da psicologia é uma ferramenta, né? Que auxilia. Mas, assim, no geral, a gente está fazendo com que o nosso trabalho é fazer com que essa experiência do missionário no campo ele se sinta amparado, ele entenda que ele tem esse suporte, ele tem esse ponto de contato, né? Então a gente também trabalha de alguma forma, somos ali diferentes áreas na agência, mas o nosso trabalho também é muito conectado. Então, com a Secretaria de Missões, né? A gente, tem uma necessidade do missionário. Como é que a gente pode levar isso para as igrejas entenderem, para a Secretaria de Missões ficarem cientes? E essa conexão deles com as igrejas locais e o cuidado pessoal, o acompanhamento, né?
Isso. E nessa parte do acompanhamento também a gente auxilia a divulgar as atividades missionárias, né? Então a gente auxilia os missionários a como eles comunicarem aquela notícia, né? Qual atividade eles poderiam, testemunho que eles poderiam compartilhar. E também, como a Carol falou, acaba se integrando com as secretarias de missões, porque a gente também entra em contato, né? Vamos compartilhar com as secretarias. As secretarias de missões fazem reuniões também por região, né, Suênia que faz esse acompanhamento, e o missionário também, ele participa dessas reuniões também para promover esse contato, né? Mas quando eu penso em cuidado missionário, eu penso no que Paulo disse no livro de Gálatas 6, que ele fala, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E qual é a lei do nosso Senhor Jesus Cristo? É amar, né? Então, o cuidado missionário, antes de tudo, é amar, é se importar com os missionários. E é o que a gente diz muito lá na agência, né, Carol? É que o missionário, quando ele é enviado da sua igreja local, ele não deixou agora de fazer parte do corpo de Cristo, ele é um membro amputado agora do corpo, ele está lá se batendo sozinho, né? Ele continua ligado, conectado com a sua igreja local. Como Carol falou, né? Não é o cuidado missionário na agência não é um pastoreio, nós não somos pastores, não existe pastora no Ministério Verbo da Vida, galera, né? Mas assim, o cuidado que a agência promove, ele não vem com nenhum propósito de substituir o cuidado que a igreja local, que envia um missionário, deve ter, né? Porque o missionário, ele continua fazendo parte daquela igreja local e ele precisa mesmo ter esse cuidado também do seu pastor local, da sua igreja enviadora, né? Então a gente faz esse trabalho, é uma grande parceria, né? A gente está como agência de missões atuando nesse cuidado, nesse suporte, mas não isentando ou não tirando o lugar da igreja que envia o missionário, né? Exatamente. Isso é muito bom até quando a gente pensa no aspecto do isolamento social, né? Porque ele está lá, tem um choque cultural, e se ele não se manter conectado mesmo à igreja local, vai ser desafiador até para vocês prestar esse suporte, porque vocês não conhecem pessoalmente, né, tão a fundo quanto aquele pastor que acompanhou a vida toda aquela família, né, que foi enviada. Então é muito importante mesmo essa conexão, né? A gente sabe que os relacionamentos hoje têm total relação com a nossa saúde mental. Com então, bem-estar. acho que o bem-estar, então, eu acho fundamental esse cuidado maravilhoso. e relembrar isso, a igreja local, Sim. foi ela que te enviou, permanece conectado com as pessoas, né? Acho que isso é fundamental mesmo. Pessoal, tivemos uma pausa para fazer um ajuste aqui no nosso cenário, mas continuamos agora. 1, 2, 3 e foi. Então, a gente estava falando sobre essa questão que a agência ela não tem esse papel de pastorear os missionários, né? Essa não é a nossa função no cuidado missionário. E aí você levantou, né, Thalita, essa importância dos relacionamentos e, de fato, quanto mais estreita, mais forte essa conexão do missionário com a sua igreja local, isso é bem interessante, assim, porque a gente percebe como isso repercute no campo, né? Na saúde dele, na saúde mental dele, nos relacionamentos. Mesmo. Então, um papel nosso também é justamente incentivar que o missionário mantenha firme essa conexão. Até gosto daquela frase, né? Enviando para longe quem é uma bênção perto, sim, né? Porque se você dá trabalho aqui, não vai dar trabalho lá, seja uma bênção aqui, você vai refletir aquilo que você já faz agora, né? Aqui no contexto de igreja local. Muito bom, Carol. Ô, gente, agora vocês poderiam dar um exemplo prático desse cuidado? Citar alguns exemplos? E eu queria também saber se esse cuidado é uma coisa ativa ou uma coisa proativa. Ou se é a mistura das duas coisas. Por exemplo, vocês esperam um contato de um missionário para ter um contato com eles, ou vocês fazem esses contatos de forma proativa? Tipo assim, tem regra, porque eu acredito que, de certa forma, um assunto se aplica para os demais também, né? Uma instrução se aplica para os demais também. E se vocês puderem também comentar como que é essa divisão, com quem que vocês... Eu tenho curiosidade, acho que quem o pessoal também tem curiosidade. Vamos contar tudo. Para as nações, né? Como atividade. Elas pegam um saco, colocam o nome dos... sorteio. Não, eu brinco assim, ó, Carol acompanha a África e a Europa, e eu todo o resto. Brincadeira. Sendo que a maioria dos nossos missionários está na Europa, tá? Em minha defesa. Aí, depois eu dou esse adendo aí, né? Essa explicação. É porque realmente a gente tem um número maior de missionários na Europa, né? E a gente fez essa divisão para ser muito mais bom. equiparado, né?
Então, eu tô com o restante dos continentes, mas é porque nós estamos precisando, gente, de mais missionários nas Américas, na Oceania. Então, Let's você que go. tá aí, né? Ásia. É agora a nossa hora. Simbora, partiu. Hashtag fui pro campo. E sobre como é que funciona, né? Tem parte que é nossa iniciativa, mas também, às vezes, a gente faz esses tanto a gente troca mensagens, né? Como faz chamada de vídeo, né? Ligação, escutar os áudios dos missionários também. E acho que foge um pouco do horário Sim. do horário comercial. A gente sim. tem que Vocês lidar é com a questão do diferenciado. fuso horário, já principalmente, né? Especialmente em relação à Oceania, porque é um fuso de 13 horas, uma diferença de 13 horas. Então, é bem desafiador, às vezes, encontrar, né, esses horários. Encaixar assim, os horários. A maioria das vezes, para poder conseguir fazer as reuniões por videochamada com eles, a gente tem que ir para uma sexta-noite ou um sábado de manhã, dependendo de qual seja o continente, né? E acompanhar um missionário é acompanhar tudo, né, que se relaciona à vida do missionário. Então, o missionário ele está vivendo uma transição na sua vida pessoal. A gente vai acompanhar algo que a gente tem iniciado, né, que eu acho fantástico, né? É o cuidado missionário na gestação. Então, a missionária está gestante. Então, a gente vai acompanhar. Gostou dessa parte, né? A mamãe de Zoe. Gostou. Né? Então, a gente tem iniciado esse trabalho também, né, de acompanhar as missionárias na gestação. E aí, a gente tem feito conexões com algumas pessoas de profissões, como obstetrícia, também consultora de amamentação, que tem o coração disponível para servir os missionários. A gente faz essa conexão para elas terem uma consultoria, né, auxiliar de alguma forma. E nesse cuidado também no suporte emocional. Né? Como a Carol falou, a gente não faz esse trabalho de psicoterapia, mas a nossa expertise, a nossa profissão, nos ajuda a ter um olhar diferenciado. Então, a gente acaba ficando atenta a coisas, por exemplo, que o pastor ele não iria ter por causa da nossa profissão, né? E algo que eu tenho visto muito e tenho percebido muito e tenho tentado falar um pouco sobre o assunto é o que o missionário passa quando ele deixa tudo, né? Que ele vive e a gente, no senso comum, não tem essa ideia de que o missionário, quando ele sai da sua região de origem, ele vai, deixa sua casa, seus amigos, sua família, né, seu país, ele passa por vários lutos simbólicos, né? Então, isso é muito do universo da psicologia. Isso ajuda a gente a ter um olhar mais para a adaptação do missionário, né? Que não é uma coisa que vira uma chave do dia para o outro, né? Na cabeça, assim. Né? É algo que vai aos poucos e isso também ajuda a gente a dar um suporte melhor, entender melhor, escutar melhor o missionário, né? E dar esse suporte. Eu acredito que uma das coisas que a nossa profissão acaba facilitando é esse olhar bem singular para cada missionário, né? Sim. Porque às vezes a gente tem um perfil muito parecido. Temos duas famílias de missionários que saíram, às vezes até da mesma região do Brasil, e foram para um determinado país. Mas cada família daquela tem as suas necessidades, as suas singularidades, demais, né? Então, assim, o fato de nós sermos, né, da área de psicologia, eu acho que a gente consegue trabalhar isso. Então, a gente fica muito atento. Você perguntou se é mais uma questão, né? Do missionário, a gente da busca, isso acontece das duas formas, né? A gente procura sempre estar disponível para eles e sinalizando, né? Eu particularmente gosto, assim, de sempre... Eu mando um versículo, e aí, tem uma semana abençoada para puxar, porque tem os missionários que eles já têm mais essa iniciativa de nos procurar, né, de pedir ajuda. Querem conversar mais, e tem aqueles que, às vezes, até por conta da rotina, porque a gente precisa entender que existem realidades diferentes no campo. Sim. A gente tem missionários que estão integralmente, né, no ministério, tem missionários que trabalham. Eu não gosto vocês sabem, né? Eu não gosto do termo trabalho secular, mas que não estão integralmente no ministério. Então, é mais corrida a vida deles, então nem sempre eles vão estar com essa disponibilidade, mas a gente está sempre buscando maneiras de nos mantermos conectadas com eles. A gente tem um grupo dos missionários no Telegram, então, por exemplo, no dia do aniversário, a gente coloca uma mensagem, né? Hoje é aniversário do missionário, e aí ali eles têm a oportunidade também de, né, um dar parabéns para o
outro, a gente fica atento a questões familiares, né? A Jane trouxe esse projeto que é muito legal, do acompanhamento das gestantes. Então, os missionários que têm filhos, teve uma transição, né? Recentemente, uma família que eu acompanho mudou, saiu de uma nação e foi para outra. Então, esse cuidado, assim, como é que tá a adaptação dos filhos na escola? Poxa, Carol, realmente tá tendo alguns desafios. Posso conversar com uma dos seus filhos para entender como é que eles estão? A gente pode ajudar de alguma forma? Então, essas particularidades da situação de cada um, né, dentro do nosso limite de atuação, da nossa esfera de atuação, mas a gente está sempre ali disponível. E, às vezes, também questões assim, dos projetos que eles estão desenvolvendo, né? Pedidos de oração. Pedidos de oração que a gente faz também, procura, a gente compartilha. Né, a gente tem. Aí você perguntou, né? Tem regra? A gente tem, pelo menos, a gente tem compartilhado com eles, pelo menos 3 vezes ao ano, de forma de regra, né? A gente vai se ver, porque a gente aproveita também esses momentos, não só para o cuidado missionário, mas também para saber como é que estão as atividades missionárias e para que eles possam, né, que é uma parte do trabalho do missionário nessa prestação de contas, né? Muito bom. Relatar Você vê como é que tá. pessoalmente, você diz? Não, por chamada de vídeo. de forma por sim. chamada de vídeo, né? Mas também uma coisa que a agência começou desde o ano passado são as viagens missionárias de treinamento. E o propósito também é para que a gente possa estar visitando os missionários no campo. Então, ano passado eu tive a oportunidade de visitar o William e Bruna, né, lá e ter contato mesmo de como é a vivência deles no dia a dia. Isso foi maravilhoso, poder ter esse olhar de como é a vida cotidiana do missionário e estar ali presente, né? Porque Descortina muita coisa, né? E acontece muito, Carol também compartilha disso, né? A gente conversa, quando vocês vêm aqui, vocês precisam vir aqui, né? Então tem muito isso, vem visitar a gente. Então é um projeto que nasceu, que também vem com esse olhar também para o cuidado missionário, né? Porque essas visitas, elas promovem mesmo esse cuidado. É um respirar para o missionário, né? Porque ele recebe outras pessoas, né, que vão estar ali servindo e recebe também aquela que acompanha na agência de missões, né? Eu tive a oportunidade esse ano de ir para Angola, né? Eu fui para ensinar na escola bíblica lá em Luanda, mas também, assim, intencionalmente, propositalmente, eu visitei os nossos missionários, né? 2 casais de missionários que nós temos lá e uma missionária que está em processo, né, de agenciamento. E aí foi muito legal, assim, estar com eles no campo, ver a alegria deles em me receber. Então, eu me senti... eles, assim, honraram tanto o fato de eu ter ido, que eu tinha momentos que eu chegava a ficar constrangida, assim, né? Eu acho que a palavra de Deus diz, né, que o amor de Cristo nos constrange. Foi aquele constrangimento, assim, uau... Como está sendo importante para eles a minha presença aqui. E aí, estar ali, sentar à mesa com eles, né? Para um dos casais que eu visitei, eu falei, hoje eu vou cozinhar para vocês. Então, eu fiz o almoço para eles. Que legal. Carol, Nossa, que bom. Maravilhoso. Então, ter momentos mesmo assim, porque a gente faz que legal, hoje, Carol. né? Não esperem disso de mim, galera. Ela tem outras habilidades, sabe, Guia? Vou fazer Aqui outras dos bastidores coisas. está rindo bastante. Ela vai promover alívio de uma outra. Eu posso varrer a Cada um com seu casa. chamado. Né? Cada um com Posso seu varrer dom. a casa, Cada um com galera. seu dom, Lava isso a aí. louça. Olha só, como ninguém, hein? Então, assim, estar com eles, porque a gente faz as chamadas de vídeo, né? Mas você sentar, ter tempo, Legal. entender o ambiente deles. Porque, Carol, eu saio daqui e viajo tanto tempo para chegar em tal lugar. E aí você entrar dentro do carro com eles, esse é o caminho que a gente faz para chegar na igreja. Sensacional. Essas são as E pessoas. de Lembra chegar daquela lá pessoa, também, né? que eu te falei? Dos voos, né? Do tempo que eles passam. Eu lembro Todo o desgaste, que né, lá da pra viagem. Bolívia a gente pegou, não sei se foram 2 ou foram 3 voos, né? E aí, quando a gente chegou, eu lembro que o William falou assim, e aí, como é que foi a viagem? Aí, você viu agora o que a gente passa? Eu digo, é verdade, é realmente bastante cansativo. Amplia, assim, o nosso a entendimento. vivência, né? Trouxe uma experiência totalmente enriquecedora para vocês, né? Um olhar diferente, Sim. né? Eu Sim. sei que tudo que vocês fazem é muito humanizado, porque só de lembrar do aniversário, com certeza aquele missionário, nossa, alguém no Brasil lembrou de mim, nesse grupo que vai gerando interação e conexão. A gente tá vendo que é um olhar muito integrativo, né? Não é um fato isolado, a gente pensou.
ignorantemente, talvez, que ela só sentaria e teria uma conversa, mas não, as meninas fazem muito além daquilo que eu pensava. E né? eles acompanham mesmo, né? Assim, essa questão do aniversário. Eu lembro que teve... Eu tô há 1 ano, né, na agência, vai fazer 2 anos o ano que vem, já. Olha, posso rápido. Eu vou fazer 3. Né, mas, como a Carol falou, né, tem alguns que a gente tem uma conexão mais aproximada, outros está desenvolvendo, até também pelo tempo e pelo modo e a realidade de cada um. Né? Mas aí eu lembro quando eu entrei, teve uma missionária, né, que ela falou, olha, o meu aniversário é quando vira o ano, né? Eu ia estar de recesso. Aí eu falei... Eu vou lembrar do seu aniversário, pode deixar. E ela ficou esperando, né? E eu lembrei, né? Então tava lá no meu cotidiano, mas eu fiz questão, né, de mandar e ela tava acompanhando. Então, tá vendo, pra eles é importante. Jane tem outra habilidade, memória. É verdade, galera. Olha aí, ó, minha cognição tá boa. Eu dou um parabéns como ninguém. Né? Gente, que legal. Tão legal saber um pouco mais, né, na prática, como que funciona. E eu sei também que vocês se deparam com missionários que têm algum tipo de dificuldade e problema no campo também, né? Sim. Como que a agência lida quando chega alguma situação? Uma situação de desafio, a crise se instalou, né? Devido a alguma circunstância do campo mesmo, ou alguma situação familiar. Que pode interferir, às vezes, a missão, projetos, não Como sei. seria esse apoio, né, que vocês prestam para eles? Algo que a gente sempre compartilha nas reuniões, né, tanto Carol, eu, como Larissa também, é que a agência está aqui não para estar fiscalizando o missionário, né, mas também para olhar para a pessoa do missionário. Então, esse cuidado ele é imprescindível. Né? Se o missionário está passando por alguma questão, né, ele precisa ser cuidado para que ele possa retomar mesmo e aquilo não possa vir a interferir, né, no sucesso da missão, vamos dizer assim. Então, a gente tem esse olhar mesmo mais atento, né, para poder intervir, olhando também para esse missionário, mas também olhando também para a missão, né, que faz parte. Engraçado, né? Não sei se existe ainda esse estigma de não quero falar porque vai pensar que eu fracassei, como é que eles lidam com isso? Se eu for pedir ajuda, vai parecer que eu não estou sendo bom, não estou desenvolvendo, não estou desempenhando o trabalho aqui, né? Como vocês lidam com tudo isso, né? Eu acredito que essa foi uma das primeiras questões que eu me deparei, assim, né? Quando eu entrei na agência. E aí foi primeiro aquele trabalho de me vincular com os missionários, porque eu não os conhecia, eles não me conheciam, então eu comecei, aí ia marcando as chamadas de vídeo para me apresentar, para falar um pouco de mim, do trabalho que eu ia desenvolver. E aí eu tinha essa percepção que alguns não queriam expor os desafios, as dificuldades, até, mas poxa, o que a agência vai pensar? O ministério acredita em mim, a minha igreja me enviou e parece que eu não estou dando o resultado que eu deveria dar, ou não estou sabendo lidar com esse problema. Então a gente sempre trabalha, né, como a Jane falou, no sentido de entender assim, nós amamos você, nós amamos a sua vida tem importância para nós, para o reino de Deus. E aí, entendendo isso, né, partindo daqui, a gente vai ajudar você com as ferramentas que nós temos a passar por esses desafios. E às vezes numa conversa, né, num acompanhamento assim, um pouco mais próximo, um pouco mais regular, para lidar com aquela situação. Então a gente dá algumas ferramentas, às vezes é só uma questão da pessoa ser escutada. Poder falar e reorganizar. Poxa, eu não sabia que eu podia ir por esse caminho. E é tão legal ver, né? Nossa, entendi, vou fazer dessa forma. Ou então, não vou mais fazer isso, que eu tô percebendo que não vai ser legal. E aí, obviamente, se for uma questão que envolve outras esferas, aí a gente vai, né, levar isso para nossa coordenação e a Lari, né, que é a nossa coordenadora, ela também vai avaliar se aquilo precisa chegar. Às vezes vai precisar envolver o pastor, ou às vezes até o supervisor. Então, a gente vai trabalhando nessas esferas, né? Tem problemas que ali mesmo no cuidado, na relação com eles, a gente consegue ajudar e aquilo é resolvido. E aí, outros não, a gente vai precisar envolver outras pessoas, né, nessa resolução. E essa abertura deles também falarem, né, de poder abrir mesmo o que está acontecendo com eles, vai fluindo mais de acordo com a conexão. Então, quanto mais a gente consegue vincular, e isso não é só da nossa parte, também parte do missionário, né, ele vai se sentir mais à vontade para se abrir e para que a gente possa escutar, né. Então, já aconteceu de
sair do programado, né? Então, é algo que acontece tanto da nossa parte como do missionário dizer, Jane, olha, eu preciso muito que a gente se encontre, né? Vamos marcar nossa chamada de vídeo, né? Tá certo, não estava me lembrando daquele missionário naquele momento. Que acontece, eu sempre falo para eles, né? Para vocês, a gente é uma, né? Mas para nós, vocês são vários, né? Não então, somos robôs. E aí acontece, aí eu sempre falo, ó, se eu não responder no primeiro momento, manda mensagem de novo, liga, né? Mas chama a minha atenção que aí eu vou atender, né? E aí o missionário entrou em contato e a gente teve aquele momento. E ouvir no final ele dizer assim, muito obrigada, né? Era tudo que eu precisava, né? Esse momento aqui eu precisava conversar com alguém, né? Eu precisava desabafar. Então acontece muito isso, né? E é importante, como o Carol falou, às vezes o missionário ele só precisa de fato ser escutado, né? Perceber que tem alguém ali que pode ouvi-lo sem julgar e que está se importando com ele, que é o cuidar, né? É se importar, é fazer alguma coisa, é amar, né? Então, a gente está com essa finalidade, né? Essa compreensão mesmo que antes do CNPJ da igreja ser aberto, existe um CPF ali, né? Vidas envolvidas e o olhar também tá para eles, né? Para além daquilo que você faz. Quem você é importante para a gente. Isso é maravilhoso. Agora, cuidar de quem cuida tem seus desafios. Sim. Não é mesmo, meninas? É e a gente queria ouvir um pouquinho mais de vocês, assim, como é quando aquela informação bate, né? Eu acho que como psicóloga a gente aprende um pouquinho a suspender às vezes, sustentar ali, mas já aconteceu, né, de alguns desafios se apresentarem, depois vocês perceberem mesmo, né, nossa, isso bateu diferente em mim, né, doeu de verdade em mim, como foi, como vocês geriram isso, né, esses desafios para vocês, de forma pessoal, né, lidar com o outro, a dor do outro, nós queríamos ouvi-las. Eu particularmente vejo o trabalho do acompanhamento, né, do cuidado missionário um pouco diferente, como você falou, né, do acompanhamento enquanto psicóloga, né, porque é uma outra forma de vincular. E com os missionários, acho que a gente é da mesma família, né, assim, a mesma família da fé. Nós somos irmãos em Cristo, né, então não é o mesmo vínculo. Não é o mesmo vínculo. Então já aconteceu, assim, de não dá para suspender tanto aquilo, acabar ressoando em mim e eu precisar cuidar um pouquinho de mim também para poder cuidar, né, do missionário ou da missionária, né, de uma forma melhor. E acontece, a gente precisa mesmo. Você trouxe, né, você falou, cuidar de quem cuida é desafiador. Isso me levou para a escola de missões, porque o meu projeto missionário se chama Cuidando de Quem Cuida. Né? E eu não tinha o desejo de escrever ou fazer esse projeto, eu já tinha um outro projeto, mas o Senhor me pediu para fazer esse projeto. Então foi bem desafiador para mim. Eu até brincava com Larissa ontem, né? Que eu fiquei mais nervosa na apresentação do projeto do que nas atividades do porta-voz, porque aí eu disse, porque eu não queria esse projeto. Ela disse, então não era você que não queria, era porque você não estava querendo obedecer, né? Mas, assim, o quanto é importante esse olhar de cuidado para quem cuida, né? E para que a gente possa cuidar de alguém, primeiro a gente precisa estar bem, né? Então a gente precisa, enquanto cuidadoras, né? Que estão para o cuidado, cuidar da gente, né? Então eu procuro ter esse olhar de cuidado para mim, né? Fazer essas análises mesmo, né? O que é que está ressoando e por que está ressoando assim em mim, o que é que eu preciso cuidar de mim também para poder respirar melhor e dar o suporte que esse missionário ele precisa nesse momento, né? E aí é imprescindível, a gente precisa estar fazendo isso todo momento, né? Então, é algo também que quando eu tenho a oportunidade, eu falo também com os missionários, né? Você cuida de tantos, mas é importante também você cuidar de você, porque se você não estiver bem, você não vai poder cuidar de pessoas nem da missão que Deus confiou, né? Então, parte também pra gente, né? A gente, para poder cuidar deles, a gente precisa também estar bem. Se aplica a vocês. Sim, claro, para todos. Eu acredito que, assim, esse equilíbrio entre a gente estar sensível para a dor deles, para aquilo que eles estão passando, mas, ao mesmo tempo, manter um certo limite, porque senão a gente vai se desgastando e aí fica mais difícil ajudá-los, né? Porque se a gente se envolve
de uma maneira também que aquilo ocupa a nossa vida o tempo todo, o próximo missionário que precisar da gente, a gente não vai ter essa disponibilidade emocional mesmo, né? Para poder cuidar. Então, eu fico sempre pensando sobre isso, mas eu acho que é entender a dor deles, né? A gente se conectar com eles. Uma coisa que ajuda também é a nossa convivência ali enquanto equipe. A gente poder compartilhar uma com a outra, né? Sim. Não só, a gente tem, nós temos um grupo lá, Jane, eu e Lari, né? O grupo do acompanhamento. Porque, como eu disse pra vocês, a agência, ela tem, né, mais uma divisão. Então, a gente compartilha ali, a gente traz, eu tô preocupada com fulano que tá acontecendo isso. O que vocês acham que a gente podia fazer em relação a essa pessoa? Pensei nessa estratégia. Então, até poder compartilhar, poxa, eu vi isso hoje, isso me entristeceu. Poxa, não queria que, né, essa pessoa estivesse passando por isso. E aí a gente tá ali, a gente poder orar junto, poder realmente compartilhar uma com a outra. É uma rede de apoio muito boa. Já aconteceu, né, da gente conversar, né? Pronto, tivemos o nosso desabafo de hoje. Né? E também uma coisa, a Carol estava compartilhando e eu lembrei, né? Que também tem esse olhar, assim, ela tá atenta ao cuidado, né? E às vezes passar um missionário e eu não ter aquele olhar, mas ela viu algo que eu não tinha visto. E vice-versa, né? E olha, Jane, tu percebeu tal coisa? E aí, não tinha percebido, então vou ficar atenta a isso, né? E acontece muito, é muito bom. É muito bom ter uma equipe, galera! Together! E eu acho que isso que a Jane falou também, né? Nós termos esse olhar para nós mesmas, né? Porque a gente também precisa se cuidar. Vão ter momentos que a gente vai precisar colocar um certo limite, né? Porque às vezes o nosso desejo é assim, não, eu vou ajudar, eu quero fazer agora. Não, peraí, terminou esse horário aqui, é uma coisa que pode esperar, então eu vou agora, eu vou conversar sobre isso amanhã. Porque senão você vai... Aí a gente fala pra eles, olha, coloquem limite, se cuidem e a gente mesmo não vai fazer, né? É incoerente. Tem que fazer também. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. E eu acho que limite é você que impõe, o outro não vai saber o seu limite, né? Você que vai reconhecer e sustentá-lo e também, né? Para bom. sustentar o limite também. Mas acontece, é contínuo aí. É um aprendizado. Muito bom. Como que vocês podem compartilhar o resultado que esse acompanhamento tem? O que vocês percebem de fruto que isso dá no desenvolvimento dos missionários? Porque realmente, com certeza, deve ter os que se relacionam mais e os que se relacionam menos. Vocês conseguem fazer um comparativo de quem está mais conectado com relação ao desenvolvimento no campo? Aqueles que estão mais conectados e mais abertos, a gente acaba tendo mais oportunidade de oferecer ferramentas, né, para eles, e aí, consequentemente, a gente vê, às vezes, essas mudanças por conta do oferecimento dessas ferramentas que a gente tem, né. Mas é muito legal quando a gente acompanha, né, por exemplo, a gente começa com uma demanda de um missionário sobre essa questão dos resultados, né? E aí a gente vai trabalhando, vai construindo junto com ele, e no final ele fala, nossa, deu certo, aquela situação que eu estava vivendo eu consegui resolver. Ou às vezes é uma questão de relacionamento no campo missionário, né? Daquele missionário com uma pessoa da equipe dele. E aí a gente vai ali trazendo algumas ferramentas, ajudando, nossa, tá tudo certo, a gente conseguiu. Então é muito recompensador. É um trabalho muito de bastidores, né? Esse trabalho que a gente faz não é um trabalho, até porque a gente trabalha com ética, né? Com sigilo. Então não é um trabalho que você vai ouvir a gente falando assim, né? No podcast, vamos falar sobre o que fizemos, né? Mas assim, é muito recompensador a gente ouvir, eu não estava legal nessa área, agora eu estou bem, né? Consegui trazer uma mudança para esse relacionamento que eu estava vivendo. Então é bem recompensador. Ouvir, eles dão esse feedback pra gente. Alguns os que são mais na deles, às vezes a gente pergunta, e aí, como é que tá? Tudo certo? Deu certo aquilo que a gente conversou? Não, deu certo, tá tudo bem, né? E eu acho que é legal a gente respeitar isso também, né? Cada um vai ter o seu temperamento, a sua forma de se relacionar. Seu jeitinho. Né? E a gente vai aprendendo também que nem todos eles vão ser iguais e vamos nos adaptando para a realidade de cada um, para oferecer o melhor cuidado dentro da necessidade deles, né? E trazendo para outro
contexto que também faz parte desse acompanhamento missionário, né, que é a divulgação, né, às vezes o missionário não saber muitas vezes como é que eu poderia colocar isso numa notícia, a gente escrever ali junto com ele e ele dizer assim, nossa, é isso mesmo, né? Além disso, que marketing é com elas também. Eu acho isso muito legal de vocês comentarem, porque o missionário não precisa saber de tudo. Sim. Isso traz um senso de corpo. Sim. Né? De corpo de Cristo. A gente precisa somar com o que a gente é bom e você está num ministério maravilhoso que tem uma agência com um trabalho desse para te dar todo o suporte. Então, fica a minha dica. Não ignore, aproveite o máximo que você pode aproveitar com a consciência de que você não precisa saber de tudo, né? Muito bom. E aí a gente vai também auxiliando com essas ferramentas, né? Na agência também eu acabo auxiliando nessa parte de comunicação. Né? E alguns missionários sabem que eu tenho mais essa habilidade, né? Eu não cozinho, mas comunico também. Então, amiga, né? Você comunica e eu cozinho, ó. Somos uma boa dupla. E aí foi até uma coisa interessante, né? Porque Carol estava no acompanhamento dos missionários da América do Norte. A gente fez essa transição recentemente. Então, alguns já sabiam que eu cuidava um pouco dessa parte da comunicação. Aí falaram, você vai puxar isso mais da gente, né? Exatamente. Né? E um vai ajudando o outro e aquilo que... Isso é a maravilha do corpo, né? Aquilo que Deus não me deu pro meu irmão para que a gente possa somar, né, com a vida do outro. E acho isso maravilhoso. E agora, já se encaminhando pro fim. Muito bom, meu Deus. Elas arrasaram, elas são tão boas, não importa. Estão entrevistando ou sendo entrevistadas. Aqui, várias habilidades. São multifacetadas, maravilhosas essas meninas, mas a gente queria os conselhos finais de vocês, né, para aquele missionário que já está no campo, aquele que deseja, né, atuar, né, aqueles que vão, né, Ellen? E É só. ninguém sabe o dia nem a hora. Estamos aqui firmes e fortes, no gosto do Senhor. E eu queria que vocês falassem mesmo, né, parece algo às vezes que a gente pode incorporar ali na rotina, como beber água, fazer uma atividade física, né? Esse cuidado mais integral, né? Manter uma vida devocional. Vocês podem nos aconselhar, né? Aconselhar os missionários que já estão lá, o que é que vai fazer diferença na rotina deles. E para aqueles que desejam ir de forma saudável, né? Eu queria ouvir de vocês. Pode que Sim. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes do podcast começar, né, que a principal causa, na verdade, do retorno prematuro dos missionários no campo é a questão de relacionamento. E aí, relacionamento envolve desenvolver habilidades, né, Sim. comportamentais, e, enfim. E aí, uma das coisas que a gente trabalha para ajudar os missionários é nisso também, né? Que eles sejam pessoas que consigam... A gente começa desde a escola, né? Lá na DCC, e aí a gente vai dando continuidade a esse trabalho. Então, eu acredito que uma coisa muito importante é, primeiro, o missionário entender que ele tem valor diante do Senhor, né? Ele não é só alguém que está prestando um serviço a Deus, né? Deus o ama. E o serviço é resultado desse relacionamento de amor. Sim. E aí, uma vez que essa consciência, essa identidade está afirmada, que ele se abra também, né, como a Ellen bem colocou aqui, para entender que ele pode receber ajuda. Né? Ele não tem super-homem nem Mulher Maravilha no campo missionário. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. Então, existem habilidades que eles já têm muito bem desenvolvidas e outras que eles vão precisar da nossa ajuda, né? E é tão bom, é tão gratificante a gente poder se envolver estando aqui na base e saber que, de alguma forma, a nossa influência, a nossa vida está fazendo diferença na vida deles. Então, eu acredito que é desenvolver mesmo essa consciência de identidade. Eu sou filho de Deus, estando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu vivo, primeiramente, um relacionamento de amor com o meu pai. E o que eu faço é fruto desse relacionamento de amor. E cuidar, né? Se cuidar. Cuidar das suas emoções, cuidar dos seus relacionamentos e entender que existe uma agência de missões, né? Se você é um missionário verbo da vida, existe, de fato, aqui um grupo de pessoas que também estão aprendendo, também estão crescendo, Sim. mas que tem o coração mesmo, assim, muito aberto e disponível para ajudar e acredita mesmo, né? Acho que uma coisa que a gente vê começando
pela nossa diretoria, passando pela nossa gestora, que é a Suelen, a nossa coordenadora, e chegando na gente, é esse coração para acreditar nas pessoas. Uma das coisas assim que mais me encanta no Ministério Verbo da Vida é essa capacidade de acreditar nas pessoas. E aí a gente vai trabalhando isso também no nosso trabalho na agência, né? A gente olha para pessoas e, às vezes, eu já tive a oportunidade de conversar com uma missionária. Ela falou: Carol, eu acho que eu devo desistir. Eu marquei essa conversa com você para falar que eu quero desistir. E eu poder, daqui do Brasil, olhar nos olhos dela e falar: você não vai desistir. O Senhor colocou você nesse lugar, você tem um chamado, tem um ministério aqui que acredita em você, tem uma agência aqui que acredita em você, e Deus acredita em você. Então, e no final daquela conversa, ela dizer: não vou desistir, vamos junto, você me ajuda. Então, não tem nada mais recompensador do que isso. Então, o missionário se abrir, entender que vão ter desafios, vão ter dias maus, mas isso não significa que ele não esteja fazendo a vontade de Deus, né? E aí, pra gente, assim, é muito maravilhoso poder, de alguma forma, estar envolvido nisso. Achei muito legal uma coisa que você falou. Às vezes a gente ouve e não presta atenção no que tá falando, no significado, né? Desenvolver habilidades comportamentais. Se é desenvolver, significa que você não tem. Mas se você não tem e é desenvolver, significa que você pode ter. Sim. Né? Então, às vezes, a gente se compara com outro projeto, com outro missionário, mas é porque ele tem uma habilidade desenvolvida. Ou a gente acha que é porque eu deveria ter nascido. Eu não nasci com esse dom. Eu não nasci com essa capacidade. Mas você pode ser bom de relacionamento. Você pode desenvolver as áreas que você não é bom. Então, essa frase traz esperança e uma expectativa boa. Então, fica firme que você está no lugar certo. Num ministério que confia em você, que tem pessoas que podem te ouvir e te ajudar a desenvolver coisas que você ainda não é bom. Muito né? bom. Até o apóstolo Paulo, ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se o apóstolo Paulo precisou aprender... contentamento se aprende. Quem somos nós na fila do pão. Totalmente possível, né? E você, senhora? Carol, eu sempre falo, que ela fala muito bem, né? Então, ela expressou o que estava também no meu coração nesse sentido, mas eu queria trazer um outro olhar. Vamos para a área do conselho para quem faz parte da igreja local. Como que eu posso me envolver no cuidado missionário? Quais ações eu posso realizar para ser esse suporte para o missionário que está no campo, né? Como eu falei inicialmente, nós somos um corpo e somos interdependentes. E vai ter algo que Deus deu para você que você pode contribuir. Às vezes, o cuidado com o missionário pode ser algo da sua profissão, que você faz e que vai ajudar para o missionário que está no campo. Eu gosto do que Mônica Mesquita fala, que cuidar do missionário não é só paparicar, não é paparicar o missionário, mas é olhar para ele como um todo. Então, você pode lembrar dele no aniversário, né, mandar uma mensagem, até mesmo compartilhar o que ele está realizando no campo, que compartilha nas mídias sociais. É uma parte de suporte, de cuidado também. Pode também procurar saber, mandar mensagem, como é que você está, o que é que a gente poderia fazer por você, o que a gente poderia orar, né? Quais são os seus motivos de oração que a gente podia pegar junto, né, nesse momento. É uma das ações de cuidado que pode ser realizada. Outra coisa muito legal, né, que aconteceu comigo, eu estou na minha nação, né, mas eu não sou daqui da Paraíba. E eu sou de Pernambuco e tem uma pipoca que só tem lá em Pernambuco. Eu pensei que tinha aqui. Qual pipoca? Pipoca Gravatá, galera. É muito bom. Agora eu já quero a pipoca. Jane, Eu vou trazer uma pra você. Agora eu já fiquei com vontade, que eu gosto de uma pipoca, eu vou te contar. Uma pessoa de lá, do sertão, lá de Pernambuco, mandou para mim, né? E eu fiquei bem feliz, né? Uma coisa simples, mas porque me lembrava desse gosto que eu gosto. Não quer dizer que o missionário ele vai ter que estar sempre ligado com aquilo que ele comia na nação dele. Mas quando chega um afeto, né? Uma coisinha assim, simples, mas lembra, isso dá ai meu Deus, tem um gostinho de infância, tem um gostinho de casa, né? Então isso é também um cuidado para o missionário. De repente, quem está visitando o campo missionário pode levar um guloseima que o missionário gosta, ou procurar saber o que é que ele está precisando lá, que poderia contribuir, né? E também, até falando de igreja,
dar espaço para que o missionário possa divulgar a obra missionária também ali, né? Então, tem muitas coisas. Uma vez que o cuidado missionário é se importar, a gente pode se importar de diversas formas, Muito bom. né? Então, fica a dica para você aí, que faz parte da Secretaria de Missões, você que é pastor, é da igreja local, como é que eu posso me envolver no cuidado missionário? Tem muita coisa. Falando do cuidado missionário no retorno também, eu lembrei de um momento que a gente teve que o Senhor me deu uma inspiração do pit stop, né? Que no pit stop, quando o missionário está em retorno, cada pessoa ali que tem, eu não sou ligada em Fórmula 1 não, mas ver esse exemplo, a gente segue a instrução do Espírito, né? E aí eu fui estudar e quando a Fórmula 1 para ali, cada pessoa que tem ali na equipe do pit stop, ela tem uma função e faz uma coisa específica. E no cuidado missionário é assim, cada um tem uma forma de contribuir, cada um pode fazer algo que pode parecer assim, simples, como trocar um pneu, mas aquilo ali é muito relevante. Então, não desconsidera aquilo que Deus está colocando no seu coração para ser suporte no campo missionário, para o missionário, porque aquilo que talvez é simples para você é crucial para o missionário. Verdade. Maravilhoso. E só dentro disso que a Jane falou, né? É muito legal entender, assim, a gente está aqui na agência fazendo esse trabalho, mas nós estamos conectados com a igreja local. Então, todas essas dicas práticas, aí que ela deu, né, orientações, assim, a gente está trabalhando junto, né? Porque às vezes pode dar a impressão para as pessoas da igreja, não, agora a agência está cuidando, né? O missionário foi para o campo, agora... Nossa, tem 2 psicólogas lá da agência para cuidar dos missionários, né? Mas existem coisas que a gente não vai conseguir fazer e que nem é para a gente fazer, né? Na verdade, o trabalho só vai ser bem sucedido se a igreja local ela se mantiver conectada, né? Fazendo a parte dela, e aí a gente vai fazer aquilo que a igreja não consegue fazer e a igreja vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Ou não sei se eu falei a mesma coisa, mas vocês entenderam. E é o corpo se movendo, né, para fazer o envio efetivo, ou auxiliar quem já está lá, né? Eu achei interessante o que a gente falou, sua profissão, né? Às vezes você é um personal trainer e não sabe como pode abençoar a vida do muito importante. Aí você quer ofertar o treino, aí você é nutricionista e quer uma consulta, se fazer presente ali, ofertar um plano alimentar para o missionário. Tem um leque gestão de financeira, né? Orientação contábil. Tem tanta coisa, porque para o missionário, ele continua, gente, sendo gente da gente. Ele tem que lidar com as coisas da vida, né? Do cotidiano. Então, tem coisas como... faz parte da nossa vida, uma rotina, exame de rotina, né? Uma consulta odontológica, enfim. Tem muita coisa aí que você pode servir. Com certeza. Maravilhoso. Que legal, gente. Fiquei muito feliz de ouvir como que funciona. De poder mostrar para o pessoal, para eles ficarem mais cientes ainda. Esse foi só um tema específico de podcast, você viu? O cuidado com o missionário, mas a agência faz mais coisas. Então coloca aí, Larice, mais episódios, por favor, da agência. Direto da agência. Se você não sabe, ela, a coordenadora, tá aqui nos bastidores ouvindo tudo, mas coloca online que é para dar uma força e pressionar um pouco, a gente pode ter mais assuntos aqui. Afinal de contas, o Fala Missionário é para você conhecer as coisas que a agência faz, você ouvir os projetos dos nossos missionários e ficar mais sintonizado com a nossa visão, verbo da vida, que, meu amigo, é muito missionária. É verdade. Já compartilha, né? Encaminha para o máximo de pessoas que você conhecer. Comenta aqui, que é muito legal saber o que você achou. Dá a sua opinião, manda sua mensagem, elas vão gostar de ler também. O que você queria saber mais sobre a agência? O que você queria saber mais? Olha aí, a gente pode trazer um novo episódio. Para novos episódios? É verdade, de repente a gente conversou sobre alguma coisa que te trouxe curiosidades, né? E a gente pode pensar num novo episódio aí. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada, meninas. Nada, viu? Elas foram entrevistadas hoje. Daqui a pouco o dia de glória chega e elas estão desse lado entrevistando de novo, tá bom? Muito obrigada, meninas. Foi tão bom ouvi-las. A gente ficou sabendo de coisas que a gente nem sabia também. Eu acredito que você também. Foi maravilhoso contar com vocês. Foi muito bom. Obrigada, meninas. Valeu, dona Thalita. Foi uma honra, viu, senhora? Sem você. Quem será que vai cuidar da gente quando a gente for? Será? Vamos fazer um sorteio aqui agora. Depende de pra onde você for, querida. Depende. Então tá bom. Gente, um beijo. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente.